Estamos nos aproximando da festa de Hanukkah. Hanukkah, a festa das luzes, a festa na qual comemoramos grandes e incríveis milagres que Hashem fez com a gente na época do Templo Sagrado. Sabemos que nas noites de Hanukkah temos uma mitzvah, um preceito especial de acender as velas de Hanukkah. Na primeira noite de Hanukkah acendemos uma vela e assim vamos acrescentando a cada dia, 2, 3, até o 8º dia de Hanukkah, quando acendemos, 8ª noite de Hanukkah, quando acendemos a 8ª vela de Hanukkah, 8 velinhas. Essa maneira de acender as velas vai de acordo com a opinião de Beit Hillel. Beit Hillel nos diz que devemos acender as velas em ordem crescente. Uma vela na primeira noite, depois 2 velas, depois 3 velas, até que acendemos 8 velas. Interessantemente, existe uma outra opinião. Nós não fazemos dessa maneira, mas existe uma outra opinião de Beit Shammai. Beit Shammai nos diz que devemos acender as velas em ordem decrescente, começando na primeira noite a acender 8 velas, depois na segunda 7 velas e assim por diante, completando na 8ª noite o acendimento de uma vela apenas. Bastante estranho para nós que estamos acostumados a acender em ordem crescente. Todos conhecem essa lei, todos conhecem a maneira como nós acendemos e assim deve ser feito. Assim foi legislado. Mas sabemos que de todas as palavras de nossos sábios devemos aprender algo. A verdade é que, por mais que Beit Shammai e Beit Hillel olhavam para as coisas de uma maneira diferente, cada um tinha uma maneira muito especial de olhar para as coisas e existe uma fonte espiritual muito elevada na opinião de cada um deles. Isto é, tanto a opinião de Beit Hillel, ordem crescente, como a opinião de Beit Shammai, ordem decrescente, essas duas opiniões derivam de níveis espirituais, de assuntos espirituais muito elevados, e cada um deles, de acordo com a fonte da sua alma, olhava para esses assuntos da maneira como sua alma indicava, da maneira como sua alma via as coisas. Agora, o que fazemos com essa opinião da ordem decrescente? O que aprendemos daqui? O Rebbe de Lubavitch nos explica algo muito bonito que podemos utilizar no nosso dia a dia, no nosso cumprimento de mitzvot, nas nossas missões, em tudo aquilo que fazemos. O que quer dizer a ordem decrescente? Em palavras claras, acendemos 8 velas, isso quer dizer o máximo de luz, depois 7 velas, depois 6 velas, depois 5, até que acendemos uma vela. Uma das lições que aprendemos daqui é que quando a gente vai combater a escuridão, o que é, na verdade, o papel das velas de Hanukkah, as velas de Hanukkah têm um poder muito forte. Então, quando a gente vai combater a escuridão, muitas vezes o primeiro passo é o mais complicado. Afinal, estamos começando essa guerra contra a escuridão, estamos tentando empurrar a escuridão do mundo, então temos que utilizar uma força muito grande, uma luz gigantesca. Isto é, 8 velas. Agora, na segunda vez que
vamos empurrar a escuridão, e eu já vou explicar isso melhor, já não é mais necessário usar tanta força. Podemos usar menos luz. E assim por diante. Até que quando lutamos, empurramos a escuridão dia após dia, até que chegamos ao ponto onde já empurramos a escuridão por vários e vários dias e automaticamente a força que deve ser usada para empurrar o que resta de escuridão não é uma força, não precisa ser uma força tão grande. Isso é representado pela última velinha, pela vela que é acesa na última noite, de acordo com a opinião de Beit Shammai. Vamos falar isso em palavras claras. Imaginem que uma pessoa não está acostumada a fazer a reza diária. Ou uma pessoa que não está acostumada a dar tzedakah, ajudar o próximo com dinheiro, tirar dinheiro do seu bolso e ajudar o outro. Ou qualquer outra coisa boa que a pessoa possa ter dificuldade em fazer. Ter mais amor ao próximo, cumprir melhor o Shabat, e assim por diante. A primeira vez que a pessoa se depara com essa dificuldade, ele fez uma decisão, falou, dessa vez eu vou comer só kasher na minha viagem. Dessa vez eu vou cumprir o Shabat melhor. Dessa vez eu vou fazer a reza da tarde. E assim por diante. A pessoa faz uma decisão e a primeira vez é realmente aquela que exige mais esforço. Mas a pessoa consegue. Ela coloca muita força nisso, muita luz. A pessoa consegue. Na próxima vez, a pessoa também vai ter que ter uma batalha. Mas a batalha já não vai mais ser tão difícil. Afinal, a pessoa já quebrou aquele tabu, já quebrou aquela primeira barreira. A coisa agora não vai ser tão complicada. E assim por diante. Ao ponto que a pessoa consegue posteriormente fazer isso de uma maneira muito mais fácil, onde muito menos esforço é exigido, representado por uma velinha. Assim também, quando falamos da maneira como a gente olha para o cumprimento daquela mitzvah, daquele preceito. Às vezes o próprio preceito não é tão difícil. A pessoa, mesmo que não está acostumada, não tem que fazer um esforço tão grande. Às vezes o esforço advém da pessoa ficar envergonhada de fazer isso na frente de outras pessoas. Por exemplo, imagina uma pessoa que nunca usou kippah e ele vai sair de kippah na rua pela primeira vez. Ou uma pessoa que vai fazer uma bênção numa comida na frente de outras pessoas que não estão acostumadas a ver isso. Talvez seus amigos ou amigas que não estão acostumados a vê-lo fazendo uma brachá. Ou na frente de não-judeus, a pessoa se sente acanhado, a pessoa se sente desconfortável muitas vezes. Mas isso é da primeira vez. Da segunda vez é mais fácil, na terceira vez mais fácil ainda, até que posteriormente a coisa fica muito mais fácil, a pessoa consegue até fazer isso de uma maneira natural. Me lembro uma vez, quando viajei para o Rebbe de Lubavitch, e viajei com um amigo que estava dando, não vou dizer os primeiros passos, mas estava crescendo bastante no seu judaísmo. E lá no aeroporto, chegou o horário de fazer a reza da noite. Afinal, não deu tempo de fazer ela antes de ir para o aeroporto. E eu falei, vamos rezar a reza de Ma'ariv, a reza de Arvit. E eu comecei a rezar no meio do aeroporto, fui para um cantinho e assim foi. Meu amigo me acompanhou, mas depois me contou que para ele foi muito complicado. Na hora que ele rezava, ele achava que o aeroporto inteiro estava olhando para ele. Ele, num canto, rezando, falando sozinho, entre aspas.
Deve estar todo mundo me olhando. Ele se sentia super, ultra envergonhado e acanhado. Mas ele me acompanhou na reza. Posteriormente, ele me contou que aquela foi a primeira vez. Depois disso, ele fez isso outras vezes. E foi muito mais fácil. Então é isso que aprendemos dessa opinião de Beit Shammai. Da opinião de Beit Hillel, que acendemos na ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas, aprendemos algo também muito especial, que devemos sempre acrescentar em luz. A luz de hoje não é suficiente para amanhã, e a de amanhã não é suficiente para o próximo dia. Se eu estou trazendo um pouco de luz para o mundo hoje, amanhã tenho que acrescentar um pouco mais, assim como a vela de Hanukkah. Nunca devemos ficar parados, estagnados. Devemos sempre crescer, devemos sempre trazer mais e mais e mais luz para esse mundo. Se hoje sirvo a Hashem de uma certa maneira, amanhã devo servir de uma maneira ainda melhor, com mais vitalidade, com mais alegria, melhorando ainda mais os meus atos. E assim o serviço do Yehudi é completo. Por um lado, acrescentamos cada vez mais e ao mesmo tempo lembramos que se em algum momento estamos numa fase em que é exigido de nós muito esforço, devemos lembrar que amanhã, depois de amanhã, o esforço exigido vai ser menor. Vamos juntos fazer mais mitzvot, vamos pensar nos nossos irmãos e irmãs em Eretz Israel, nos nossos soldados, fazer mais uma mitzvah, mais um capítulo de Teilim em mérito deles, e que Hashem proteja todo o Am Israel em todos os lugares, em todos os países, e que possamos imediatamente ver as velas da menorá do templo sagrado no terceiro templo, com a redenção através de Mashiach, que seja já imediatamente. Amém.